uma sexta-feira, mais um Voz da Mulher, e hoje a gente vai falar sobre o abuso infantil, que é um dos graves problemas que a sociedade brasileira enfrenta. E hoje a gente vê o crime se potencializar na internet. Aliás, o uso consciente da internet por meio das crianças e adolescentes é um desafio de ordem pública. E por isso a gente está conversando com o Fernando Lino, que é um pesquisador nessa área, e vai falar aí sobre a conscientização, principalmente para os pais. E ela, a delegada Sheila, que trabalha na prevenção aos abusos e preside a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia. Bom dia, sejam bem-vindos na Alô. Obrigado, muito obrigado pelo convite para conversar sobre esse assunto. Bom dia, Tamara, bom dia a todos os ouvintes da Alô. Bom dia, Fernando Lino. Eu estava ansiosa para conhecer você, seu trabalho, que, a meu ver, assim, é extremamente importante, né? Que nós tenhamos cada vez mais pessoas preocupadas com esse tema, preocupadas com os nossos filhos. Porque nós, pais, nós nos preocupamos muito. Eu sou mãe de 4, com essa questão das telas. Mas como fazer? Né? O que existe, o que nós podemos fazer para ajudar? Então, assim, muito obrigada, tá? Pela sua presença. Fernanda, eu já queria que você começasse explicando sobre a sua pesquisa. De onde você aí tirou essa ideia de fazer uma pesquisa sobre o tema? Bom, eu trabalho com educação há mais ou menos 7 anos na minha vida, né? Então eu trabalhava dentro de escolas com ensino de tecnologia, passei 7 anos fazendo isso, e dentro das escolas eu fui observando ao longo dos anos o aumento do que a gente chama de hoje de compulsão por telas, né? Celular de maneira geral. Então quando eu escolhi fazer a pós-graduação e o mestrado agora, eu escolhi pesquisar especificamente esse problema, qual que é a dinâmica que está por trás do aumento da compulsão por telas em crianças, né? Porque, na verdade, as escolas, eu presenciei diversos fatos, diversos casos. Eu imagino que vocês também conhecem diversas crianças aí que têm esse tipo de problema. E eu queria entender, então, qual que é a dinâmica que estava por trás, qual que eram os mecanismos que faziam com que a criança aumentasse tanto a compulsão por telas, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado até num lugar muito distante, que é a Estônia. Lá existe dentro da universidade existe um centro de estudos de tecnologia na educação. Então fiz a minha pesquisa aqui no Brasil, passei dentro de algumas capitais em cidade interior, no caso aqui Juiz de Fora, tentando entender, e aí eu conversei com mais de 300 crianças presencialmente, cada uma delas, qual que eram os hábitos delas, como que ela via a influência da tecnologia na vida delas, né? O resultado dessa pesquisa foi um livro que se chama Xarope Digital. Eu até traria ele, só que eu vendi todos, então não tem. Que ótimo, pelo menos vendeu. Não tem mais nenhum livro, causa. Eu estava fazendo a segunda edição agora. E a partir do livro acabou surgindo outras oportunidades de falar isso dentro das escolas também. E qual foi a conclusão da pesquisa? Bom, foram algumas, né? Primeiro que o foco principal da minha pesquisa era o índice de compulsão por tecnologia, né? Uhum. Então, a gente sabe que a compulsão tecnológica, e aqui o que eu estou chamando de compulsão, né? Aquela criança que ela tem desejo ávido pela tela, então se ela está longe da tela, ela está pensando sobre isso, ela está na escola, ela está pensando no jogo, está pensando na rede social. Mas eu conheço alguns adultos assim também. Também. E aí a gente vai chegar lá, dos adultos, né? Então, é isso que eu estou chamando de compulsão. A primeira conclusão é que as crianças brasileiras, seja em colégios públicos ou particulares, já têm uma compulsão muito alta. Então, a gente está falando aí do top 3 mundial, né? E aí, quando chega no assunto do adulto, se a gente olhar para os adultos também, a gente vai falar, poxa, a compulsão é tão alta aqui no Brasil. Se a gente olhar para os adultos, o Brasil sempre está no top 3, no top 5 de índice de compulsão por tecnologia também. Então, o que a gente estava até conversando antes aqui, o que acontece, na verdade, os filhos sempre estão espelhando o comportamento dos pais. Por isso que a compulsão é tão grande. E a gente já falou aqui algumas vezes, né, Sheila, que eu tenho um sobrinho de 14 anos que ele mexe melhor no celular do que eu. Sim. E a tendência é que essa idade diminua e esse interesse por telas aumenta, né? Sim. O que acontece? A compulsão ela vai aumentando aos poucos até mais ou menos 7 anos de idade. E a gente sabe que quando chega aos 13 anos ela está muito maior, né? Então a minha pesquisa foi de 8 a 12 anos, para entender o que acontece nessa faixa de transição. E o que acontece nessa faixa de transição? Eles ganham o primeiro celular, né? Então, e aí quando chega o primeiro celular na mão deles, aí o índice de compulsão vai lá em cima. E é muito comum os pais e parentes, de maneira geral, olhar para a criança e falar, nossa, eles são tão espertos, estão mexendo no celular aqui e ali. Só que entrar nessas plataformas, nessas redes sociais, nos jogos e postar coisas é uma coisa. Agora, saber as consequências e de como utilizar isso de maneira correta e o que isso vai refletir no futuro já é outra coisa, né?
Aí entra a Sheila, que ela já está atuando quando o crime contra a criança já aconteceu. Mas a gente sempre fala que o ideal seria que houvesse uma prevenção, né? Você vê o trabalho do Guardião Digital como uma prevenção? Eu acho extremamente importante. A razão dele ter vendido todos os livros, eu acredito que seja isso. Todos os pais hoje estão angustiados, por mais que os pais muitas vezes tenham consciência de que ele mesmo tem uma parcela de culpa. Tem uma parcela de culpa, porque ele muitas vezes deixa as crianças na tela por ser mais fácil, né? Fica quieto ali, não está fazendo a arte, a bagunça, não está na rua, não está, em tese, correndo riscos, né? Ou então porque ele próprio quer ficar, né? Olhando ali suas telas, né? E fazendo suas Ninguém coisas conversa com ninguém, só cada um conversa no celular. Exatamente. Então, assim, é uma situação extremamente difícil, só que, infelizmente, né? Às vezes a gente acha que o filho está ali no jogo, ou olhando coisas inofensivas. Os criminosos, eles migraram para a internet de forma assustadora. É muito fácil praticar crime através da internet contra criança e adolescente, então é facílimo. A gente sabe que a criança, ela é muito... a gente consegue comprar uma criança muito fácil, por muito pouco. Então, crianças aceitam brindes, aceitam presentes para se encontrar com pessoas que nunca viram, para passar informações sobre a família. Eu acompanhei o caso de uma adolescente que até uma pessoa conhecida dela abordou através das redes sociais, né? Se eu não me engano, foi no direct do Instagram, mantiveram ali uma conversa e ele convenceu uma criança de 7 anos a fotografar a mãe nua, né? E encaminhar a foto para ele através de pequenos presentes. Em troca de pequenos presentes. E essa menininha de 7 anos, ela fez isso com a própria mãe. Sim, a mãe não acreditou. É chocante você ver o estado que a mãe fica naquele momento. Essa não é a filha. Ela não fez isso. Foi alguma outra coisa que aconteceu. E a menina mesmo, não, eu fiz, né? Então, assim, é complicado. A criança não tem maldade, malícia, ela não tem dimensão do que aquilo, né? Ocasionou para a mãe dela. Ou para a própria vida dela. Esses dias mesmo, eu fui abordada na rua. Na rua não, no meu ambiente de convívio, por uma pessoa que a filha tinha desaparecido, de 13 anos, apareceu do nada, totalmente transformada em pouco tempo. Resumidamente, essa menina, ela estava sendo aliciada por um grupo de jovens naquele aplicativo Discord, que são jovens que uns clãs, né, que eles chamam, são os clãs. Sim. E eles convenceram essa menina a se encontrarem com eles. Essa menina foi abusada sexualmente, brutalmente, por 2 vezes. E depois, quando ela foi encontrada, as ameaças são tão fortes, que ela não contou nada para ninguém, foi na polícia, não deixou o médico examiná-la. Ela estava em estado de choque, ela gritava o tempo inteiro. Depois ela ficou um período em casa. Os pais que passaram a receber ameaças, cortaram os pneus do carro dos pais. Ela plantou drogas a mando deles dentro da casa. Ela ligou por diversas vezes para denúncia anônima e para a polícia militar, para que a polícia fosse lá para prender o próprio pai dela, a mando deles. E ela fez tudo isso, 13 anos de idade. Ela fez, sabe? Assim, uma pessoa que hoje ela tem um comportamento... A família relata que dentro de, coisa de 2, 3 meses, ela ficou irreconhecível. Hoje, esses criminosos foram identificados, né? Já está tramitando aí os processos, as medidas judiciais, mas a vida dessa adolescente de 13 anos nunca mais vai ser a mesma. A questão psicológica nunca mais vai ser a mesma. Então, são coisas muito sérias. Isso eu estou falando coisa de agora, recente, tá? Muito sérias. Só complementando a questão, quando as crianças começam a entrar nessas plataformas, né, conforme os anos vão passando, eles têm mais acesso a plataformas e mais pessoas têm acesso a eles também. E aí aquela sensação que todo pai, que eu tinha mencionado, né, e mãe, que tem, olha, ele parece tão ágil ali mexendo com a tecnologia, né? Por isso que eles chamam, na verdade, essa geração de especialistas ingênuos, né? Que, na verdade, eles têm o conhecimento técnico básico para utilizar aquilo ali, porém, eles não têm noção de como que isso pode ser usado para manipular eles, né? Então, eles começam no processo que eles chamam de alienação tecnológica, né? Então, eles não sabem direito o que está ali por trás, às vezes não têm a maturidade para lidar com determinados assuntos, eles acabam, quando eles entram nesses espaços,
entrando em processos que, na verdade, não era para a idade deles, né? Esse que é o grande problema, na verdade. A escola Guardiã, ela veio para combater essa situação? Ela veio, eu sei, que é para ajudar os pais e os responsáveis a meio que controlar, a ensinar, a educar sobre o mundo digital, não é isso? Sim. A gente sempre usa a analogia que, assim como a gente está no shopping ou num parque, os pais deixam a criança, por exemplo, andar de bicicleta ou sair andando por aí, né? E no mundo real, se a criança sai andando de bicicleta na frente do parque, nenhum pai vai dar uma desculpa que eu não conheço esse parque e eu não vou atrás da criança, né? Mas quando a gente está no meio digital, muitos pais acabam dando essa desculpa. Olha, eu não entendo direito como é que funciona essa ferramenta, eu não entendo como aquilo funciona, então eles vão deixando as coisas acontecerem, né? O projeto Guardião Digital, ele surgiu exatamente para combater esse tipo de problema. Ele surgiu da minha pesquisa, na parte da minha pesquisa eu comecei a ser convidado por escolas, e existe uma grande demanda hoje nas escolas a levar todo esse conhecimento acadêmico que a gente sabe hoje de prevenção para dentro de sala de aula. Então, o que é o projeto? O projeto, na verdade, são aulas que os professores, nós damos treinamento para os professores, para eles darem aulas de prevenção dentro de sala de aula, né? E ao mesmo tempo que os alunos estão tendo esse tipo de prevenção dentro de sala de aula, os pais também estão recebendo conhecimento. Então, a gente começou esse ano com algumas escolas, no projeto piloto, e ao mesmo tempo que os alunos estão, por exemplo, começando a entender quais são os sinais de risco, por exemplo, de uma mensagem que eles recebem no Roblox, que é um jogo muito famoso. Nossa, meu sobrinho ama. O que ele precisa prestar atenção? Ninguém, na verdade, conversa com ele sobre isso, né? Os pais geralmente vêm quando tem algo de errado ou de um jeito mais para mim de a criança. Então, qual que é a nossa intenção? É conversar sobre antecipar o problema, né? Antecipar. O que acontece dentro Exatamente. de cada coisa. E, ao mesmo tempo, dar informação pro pai, né? Na verdade, dar um mapa pro pai, porque ele sabe que o filho está indo na frente, só que ele não sabe para onde está indo. Então, a nossa intenção é, ao mesmo tempo, para o aluno que está indo de bicicleta no meio do parque, a gente colocar o capacete nele, a rodinha, para o pai dar o mapa. Olha, essa plataforma funciona desse jeito, esse tipo de ferramenta, você precisa prestar atenção nesse tipo de perigo aqui. Então, o projeto Guardião Digital ele foi feito exatamente para combater esse problema. E o programa de introdução tecnológica, como que funciona? Sim. Que é um outro projeto, né? Na verdade, um está dentro do outro, né? O Guardião de maneira geral. Mas o programa de introdução tecnológica, ele funciona em 3 pilares, né? O primeiro pilar quando eles estão entrando dentro dessas plataformas, quando ele vai num jogo, vai numa rede social e cria um perfil aqui, o que ele está fazendo, na verdade, ele está estabelecendo padrões de comportamento, ele está criando uma persona online. Só que o que ninguém fala para ele é se essa persona está sendo positiva ou negativa e qual que vai ser a consequência disso lá na frente. Então, a gente tem aulas exatamente sobre o que é essa persona online, o que eles estão criando, o que é criar uma presença positiva no mundo online. O segundo pilar é o pilar da autorregulação. Então, muitas dessas plataformas, elas foram desenhadas para estimular, na verdade, quebrar a nossa capacidade de autorregulação. Por isso que é tão difícil sair do feed. Então, a gente tem conversas com eles sobre como eles se percebem, né? Então, tem um livro aqui do Renato, Em Hora de Pausar, em como a gente começa a dar sinais para eles de quando, por exemplo, o meu corpo está cansado, a minha mente está cansada, então é hora de parar. E por último, o último pilar é o pilar da segurança, que a gente fala exatamente sobre isso, quais são os sinais que tem em determinada mensagem, que ele precisa prestar atenção. Então, é nesses 3 pilares que a gente formalizou um programa de introdução tecnológica, né? Um programa organizado e estruturado. O que acontece é que a tecnologia está chegando na vida delas, só que de uma maneira desordenada. Então, a nossa missão é estruturar isso e fazer com que a tecnologia vá aos poucos entrando na vida da criança. Sheila, qual que é a idade ideal para começar a ensinar a criança a se defender de possíveis assédios e crimes na internet? Olha, eu acho que desde que a criança começar a compreender, você vai falando, né, dentro da linguagem dela, ensinando, por exemplo, as coisas que a gente ensinava antes fora, né, da tela, são as mesmas coisas, são os mesmos cuidados que a criança precisa ter dentro das telas, né, nas redes sociais, na internet, são os mesmos cuidados. Por exemplo, quando a criança pequena começa a ir à escola, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, aqui não pode tocar, só a professora para limpar, né? Só a mamãe, o papai e tal.
Na internet é a mesma coisa, você não pode mandar foto das suas partes íntimas para ninguém, você não pode fazer vídeo das suas partes íntimas para ninguém, você tem que tomar cuidado com o que você fala, tudo que você coloca lá fica para sempre, né? A gente tem aí inúmeros, centenas, milhares de casos aí de extorsões contra crianças, contra adolescentes, contra jovens na internet, porque acabam disponibilizando imagem íntima, depois essas crianças são extorquidas a produzirem conteúdo. Nós falamos aqui sobre isso já, né, Tamara, no Voz da Mulher, sobre a questão do estupro virtual. Isso também acontece com crianças e adolescentes. Crianças que estão aí se cortando, que estão com depressão por causa dessas coisas, que não têm abertura para conversar sobre isso com os próprios pais, muitas vezes, sabe? Então, o diálogo com os filhos é saber que existem essas coisas, e existem sim, né? E acontece debaixo do nosso nariz, debaixo do nosso nariz. E explicar, a gente sabe, os abusos, eles não acontecem só presencial, os abusos virtuais, eles são tão nocivos quanto, né, os abusos presenciais, inclusive. Durante a sua pesquisa, você se deparou com alguma criança que foi abusada na internet? Algum crime? Sim, cibernético? Apesar de não ser o foco principal inicial da minha pesquisa, que era mais sobre compulsão, só que conforme a gente vai conversando com a criança, ela vai se abrindo ali, surgiu vários casos ali que ela acabava soltando que ela tinha contato com estranhos, que já deu problema com a família. Dentro das escolas, né, que a gente começou o projeto piloto, é muito comum quando os professores vão dar aula, por exemplo, essa que eu mencionei aqui, sobre sinais de mensagens ou mensagens potencialmente problemáticas, é muito comum. Inclusive eu estava em Belo Horizonte um tempo atrás, em uma sala de aula, a gente estava falando sobre isso, a aluna pegou o celular e mostrou pro professor que ela tinha acabado de receber uma mensagem no WhatsApp, falando o nome dela, o colégio dela, uma mensagem de um desconhecido, né? O nome dela, que sabe o endereço da casa dela, tirando foto da frente da casa dela. Então, uma situação que até então era desconhecida do colégio, dos pais, quando a gente começou a suscitar esse assunto, acaba surgindo. Eu queria só acrescentar o que a gente estava conversando aqui sobre imagens autogeradas da criança, né? Na verdade, talvez este seja o maior problema que a gente tem na internet hoje, né? Existe uma organização que chama We Protect, é uma organização internacional de proteção à criança no mundo online, e que eles soltaram um número alguns meses atrás, que diz que nos últimos 4 anos mais que dobrou o número seja de vídeos, fotos íntimos de crianças, né? E boa parte desse número são fotos que as próprias crianças tiraram. Então, na verdade, a gente sabe, aquilo que a gente estava mencionando, eles sabem tirar foto, só que eles não sabem a consequência da foto lá na frente. É muito sério. Para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem um recado, pode deixar suas redes sociais, onde te encontrar, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, te convidar para uma palestra, é isso. Bom, para quem tiver mais interesse, pode acessar o meu Instagram, que chama Sou Fernando Lino, tá? Que lá eu converso um pouquinho mais sobre esse assunto. E um recado que eu gostaria de deixar para os pais, sempre que eu vou dar palestra dentro dos colégios, é muito comum mães e pais virem conversar comigo e falar, meu filho tem, por exemplo, 14, 15 anos, eu não tenho mais acesso sobre o que ele faz na internet, eu tô já em desespero, não sei o que eu faço. E é sempre uma situação mais complicada, por quê? Porque essa criança de 13, 14 anos, quando ela estava aos 6 anos de idade, foi entregue um celular para ela e foi primeiro falado que o celular era dela, que já é o primeiro erro, né? Geralmente fala que você vai ser o guardião desse celular. E a partir daí o pai deixou a Deus dará, né? E quando chega 6, 7, 8 anos ainda não está dando tanto problema, mas quando chega aos 13, 14 anos, e aí começa a dar problema e aí o pai entra em desespero, né? Então a dica que eu posso dar para os pais é que comecem o quanto antes a conversar sobre o abuso de telas, sobre o que pode acontecer nesse espaço, o quanto antes você pode utilizar notícias que passam nos jornais para suscitar esse tipo de conversa, para que quando isso aconteça. E outro detalhe importante, é sempre abordar esse assunto de uma maneira que a gente chama sempre mediar e não amedrontar a criança, né? Então, por quê? Porque muitos pais, quando eles ouvem esse tipo de assunto, eles chegam mais incisivos na criança para saber o que está fazendo, e a criança acaba ficando encurralada, né? E isso a longo prazo vai fazer com que a criança, quando ela de fato tem algum problema, ela não venha falar sobre esse assunto. Então, a primeira dica que eu posso dar para os pais é comece o quanto antes, procure saber, ter informações sobre esse caso, sobre o tipo de segurança. E segundo, sempre mediar e não amedrontar essas crianças. É isso aí. É isso mesmo, perfeita.
É o que eu falei, a proximidade, a amizade, a constância, né, no diálogo com as crianças. E eu também deixo um recado para os pais, que eu sempre deixo, né, Tamara? Tomem a postura de pais. Né? Se você toma conta do seu filho quando está na rua, se ele está na casa de gente que não presta, se ele está na esquina onde tem, né, pessoas fazendo uso de substância estupefaciente, você não quer que ele fique, né? Então por que você não vai tomar conta quando ele está dentro da internet? Por que lá você pode ir, na internet você não pode? Se você compra o telefone celular, o telefone não é dele, é seu. Né? E essa regra lá em casa é regra de ouro. Meu filho faz 17 anos agora, mês que vem. E eu tenho a senha do celular deles todos. Inclusive, é uma senha única, é a mesma senha. Eu não deixo trocar. E se eu cismar com alguma coisa, eu vou pegar sim o telefone e vou olhar. É quase 17 anos e 14 para 15. Não tem essa, não tem juízo ainda, não tem. Coloca isso na cabeça. Nem a gente tem, quanto mais eles. Né? Então, tem que olhar. Eu pego lá o celular, se eu tentar, já aconteceu uma ou duas vezes, tentar ter trocado a senha, eu guardo o celular por uma semana. Depois devolvo, ponho a mesma senha que estava aqui. Não é para trocar. É regra, é para ser cumprido. Eu não estou interessado em olhar mensagem com as namoradas, com as meninas, não. Mas eu quero olhar se eu precisar. E é simples assim. O que está instalado, né? Eu também não sou expert nisso, não. Entendeu? Já tem básico, né? Que a gente trabalhou um pouco ali na polícia, acompanha o trabalho deles e tal. Mas ninguém precisa ser expert para olhar. Se você está olhando, seu filho não sabe o quanto você sabe. A verdade é essa, né? Mas você está olhando. Sim. Você está sabendo com quem ele está se comunicando. Então, toma a postura de pai, de mãe, de responsável e não faça o papel de omisso, porque não sabe, não. É isso aí. Muito obrigada, viu, Fernando, pela participação. A gente volta na próxima semana.